Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e hoje é a última aula do nosso curso. Vamos mais a fundo nos recursos do Motion Design, dessa vez explorando uma cena 3D, e no final da aula vamos ter alguns recados importantes, tá? Então assiste tudo. Sem mais delongas, vamos começar. Existe um recurso também de modifiers e eu vou trazer aqui o Operator Stack e vou trazer alguns elementos, trazer um retângulo, vou trazer um elipse para demonstrarmos e basicamente o modifiers, com o objeto selecionado nós temos aqui o botão de adicionar modificadores e como o próprio nome diz, ele adiciona parâmetros de modificação que vão um pouco além do que a gente já tem no Details e nas outras opções de animação. Então basicamente aqui é dividido em modificadores de layout, de geometria, de renderização e transition logic. E eu não vou explorar todos eles aqui. Acho legal que você experimente, tá? Só tenha em mente o seguinte, que alguns modificadores eles vão funcionar com mais de um objeto. Então, eu adicionei aqui um modificador de Lookat e, basicamente, ele faz, né? Qualquer objeto que eu vou aqui com conta-gotas e seleciono, o objeto que possui um modificador vai ficar sempre olhando para ele. Então, se eu mexer aqui, ó, ele vai sempre olhar para a direção do objeto. Olhar significa o quê? Que ele vai rotacionar o pivô sempre com o eixo X voltado para o objeto em questão, tá? O outro objeto que eu demarquei. Então, alguns modificadores aqui, eles vão funcionar dessa maneira, né? Eles vão funcionar em comparação com outros objetos. Um outro aqui que eu acho que é legal mostrar é o de Spline, tá? O Spline Path. Então, deixa eu ir aqui e trazer uma Spline. Aqui no Actors, eu vou trazer essa Spline aqui. Vou criar um pouco mais ela. E aqui, a gente vai criar uma curva, fazer ela um pouquinho mais para trás para fazer a demonstração, tá? Essa curva aqui, por exemplo. Então, eu vou selecionar aqui o meu retângulo, vou no Add Modifiers, Spline Path, e aqui no conta-gotas eu seleciono a Spline. E agora o meu próprio consegue percorrer aqui a spline. E o outro objeto, ele está olhando para ele, só que ele está apagado. Deixa eu ligar aqui o OneLit, vou ligar aqui o TwoSide e o OneLit. E agora podemos ver que quando eu me movo na spline, o outro objeto fica acompanhando. Um outro modificador que eu acho interessante demonstrar agora também é aqui na geometria, nós também conseguimos adicionar um extrude e aplicar profundidade aos nossos objetos, tá? Então, rotacionando aqui, a gente vê que ele pode ser fechado ou para deixar mais performático, caso ele nunca apareça desse outro lado também. E podemos escolher aqui para onde vai o extrude também. E é na parte da frente, na parte de trás ou simétrica, os dois lados. E também tem outros modificadores legais aqui. Nós podemos aplicar um bevel para as quinas não ficarem duras. A gente aplica um bevelzinho. E tem outros efeitos aqui também que já conhecemos do Modeling Mode, né? Nós conseguimos aplicar um Plane Cut, a gente consegue cortar a peça, tá um trecho da peça, e também outros efeitos como Boolean, Bind e outros aí que vou deixar para você explorar, tá? Nós podemos usar qualquer forma como máscara. O input vai ser o objeto que vai ser mascarado e o output ele vai ser o objeto que vai servir de máscara, revelando aí quem está por trás. Então, a gente tem outras formas de aplicar a máscara, até no parâmetro de alguns objetos também, mas esse aqui dá uma certa liberdade. Um outro conceito interessante aqui que cabe demonstrar são os objetos nulos. Basicamente, se você precisa fazer uma edição em múltiplos objetos, basta você colocar esses objetos como child de um nulo e aplicar o modificador nele ao invés dos outros objetos. Por exemplo, eu vou trazer aqui 3 textos, tá? E eu quero mascarar esses 3 textos de uma vez. E ao invés de eu sair aplicando modificadores em cada um deles, eu posso trazer um objeto nulo, clicando 2 vezes. Ele está aqui na minha cena. Eu arrasto os meus textos para ser child dele e com ele selecionado, eu posso aplicar um modificador aqui direto no objeto nulo de máscara de input e o modificador do output em outro objeto. E agora eu consigo mascarar todos os objetos que estão dentro do meu objeto nulo sem criar modificadores exclusivos para eles. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto.
Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Bom, para essa próxima etapa, vamos criar uma nova cena, um novo level, dessa vez um 3D Motion Graphics. Já está aqui com os efeitos frenéticos rolando, eu vou ter que deletar esse carinha aqui, mas não se preocupe, vamos aprender a fazer isso, tá? Aqui para isso. E agora, o que a gente vai fazer? Para a nossa cena não ficar muito sobrecarregada, porque vamos trabalhar agora com múltiplos elementos, eu recomendo que você deixe a sua escalabilidade como high, tá? Ao invés de epic. E aqui eu vou afastar um pouquinho essas luzes, esses rect lights. Afasta para cá também. Vamos precisar de espaço. E eu vou trazer aqui o Motion Design Mode. E vamos trazer o nosso primeiro cloner, que vai ser um grid. Vou colocar ele aqui no meio da cena. E ele é bem semelhante ao que a gente já viu no pattern, quando estávamos no Modeling Mode. Ele literalmente é um padrão, é uma matriz aqui com alguns elementos. No caso aqui, o elemento default é um cubo, mas nada impede que nós coloquemos outros elementos, tá? Então eu vou aqui e vou adicionar, por exemplo, uma esfera. Dá 2 cliques. E para adicionarmos ela no cloner, basta arrastar e soltar sobre o mesmo, tá? Ela já vai entrar aqui no padrão. Ela está com essa disposição aqui, por quê? Porque temos alguns parâmetros aqui. Bom, vamos começar com o rendering, que vai definir justamente o padrão aqui da disposição dos elementos. A gente tem o iterate, que é esse que vai se organizar da melhor forma possível entre um objeto original e a esfera, o original e a esfera e assim por diante. A gente tem o random, que vai randomizar aqui a interação de ambos. Vou pegar aqui mais espaço. E a gente tem o blend, que ele vai aos pouquinhos ocupando espaços até transicionar para os cubos. Vamos manter aqui em iterate mesmo e voltando aqui. Agora vamos explorar um pouco da aba Cloner. O primeiro recurso que temos é o Layout, que basicamente é a disposição aqui da forma base do nosso Cloner na nossa cena. Então a gente tem essa opção de Grid. O Grid ele vai trazer uma contagem de colunas para cada eixo e também a possibilidade de edição de distância entre elas, além de um twist também. Tá? Então dá para fazer um cubinho mágico aqui e variando de acordo com os 3 eixos. Mas além do grid, nós temos também linear, que vai apresentar uma disposição linear, que vai apresentar basicamente em uma linha reta. E aqui nós conseguimos aumentar a quantidade, também tem a questão da distância. E aqui a gente consegue fazer uma rotação bem estilizada também. Lembrando que tudo isso pode ser traqueado no nosso sequencer. E aqui a gente tem outras possibilidades. Tem o círculo, tem o cilindro, cada um com seus parâmetros de edição. E a gente consegue até também adicionar um mesh, caso você possua um modelo na sua cena. Ele serve tanto para static quanto para esqueletal. Você só vai com o conta-gotas e pega lá. E ele usa o formato do mesh como referência para a disposição dos elementos. Só tome cuidado porque, dependendo da estrutura, pode ficar muito complexo e o seu computador não dá conta, tá? Além disso, ele também, a gente pode discorrer sobre uma spline. Tá? Então, vou trazer aqui um spline para a cena para demonstrar. Colocar ela aqui mais curvadinha. E voltando para o nosso cloner, eu vou com o conta-gota selecionar a spline e ele fica na mesma disposição da spline. Tem também a Sphere Random, que como o próprio nome diz, vai apresentar uma disposição mais randômica. Também bem editável aqui. E o Free Placement, que vai simplificar o layout. Então vamos voltar para a grid. Além dessas opções, nós temos também o Constraint. Para demonstrar ele, eu vou incrementar aqui os elementos. Na verdade, eu vou substituir aqui. Eu vou tirar o cubo, vou até apagar o olho dele aqui. E vou trazer, porque o cone é mais performático, tá? Que a esfera também. E eu vou adicionar aqui ao cloner e vou remover esse. Pronto, agora temos um monte de conezinhos. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a quantidade. Eu vou colocar aqui 50. Ele vai ficar grande demais, então eu já vou me antecipar. E vou no meu cloner, vou aqui em General e vou reduzir a escala dele. Vou colocar a escala dele para 0,2. Ok. E vamos voltar para lá, para o cloner. Vou colocar
esse aqui também com 50. Vou colocar esse aqui com... Na verdade, esse vai ser com uma fileira só. Aqui 50 e no eixo Z 50 também. E vamos aproximar mais. E vamos aproximar mais eles. Isso. Aqui, vou tirar esse elemento aqui, vou tirar esse skylight daqui, tem outro elemento também atrapalhando, não é o debug do clone. Ok, aqui vai dar para demonstrar bem legal aqui o constraint, como é que ele funciona. Basicamente, ele vai limitar as formas, tá? Basicamente é isso, ele vai limitar as formas da distribuição do objeto. Então, nós podemos atuar como uma esfera, como um cilindro, vou colocar aqui também com 50 para visualizar melhor, 10, e agora sim, vou aproximar mais todo mundo, agora eu vou aumentar 30. 30 e 30. E agora vai ficar mais fácil para demonstrar o constraint, tá? Basicamente, ele vai limitar a distribuição dos nossos objetos a certas formas primitivas. Tem aqui a esfera, tem o cilindro aqui, e tem um aqui que é bem interessante, que é a textura, tá? Para a gente visualizar melhor a textura, eu vou colocar esse aqui com uma fileira e esses outros aqui com 80. E aqui a gente escolhe qual textura que ele vai simular. Então eu vou colocar aqui a logo, a minha logo, tá bem achatadinha e ele tá pegando aqui alguns detalhes também que não deveria, mas serve para exemplificar. Vamos rotacionar aqui e basicamente ele reproduz uma imagem baseada numa textura, que é bem interessante. E unindo esse recurso do constraint com o range, aqui, habilitando aqui o range, nós conseguimos alguns efeitos bem interessantes, tá? Tipo isso aqui também. Então, beleza, eu vou desmanchar aqui o que a gente fez, vou colocar nome, vamos colocar também uma quantidade menor, 20, 20 e 20. Afastar eles um pouco. Mas não tanto. Aqui tá ok. E indo aqui em Physics, a gente pode ligar a colisão de superfície, o que vai fazer com que os objetos, eles, quando colidindo com uma superfície, eles respondam se adaptando à colisão. E também dá para ligar a colisão entre eles, tá? Que vai gerar essa bagunça. E dá para ligar também a colisão influenciada pela velocidade, que vai fazer mais sentido quando começarmos a ativar aqui alguns effectors que vão mexer na velocidade, mas isso já vemos já já. Bom, então vamos falar sobre os effectors. Os effectors são basicamente outras formas também de afetar a disposição dos nossos cloners e a gente pode ir aqui na aba e trazer o effector direto para a cena. Temos alguns exemplos de effector, ou com o nosso cloner selecionado, nós podemos criar um novo effector, tá? Então eu vou criar aqui um, se você olhando lá no Outliner, ele vai aparecer aqui, tá? E para facilitar a disposição dos effectors, deixa eu remover aqui essas cores, deixa eu colocar aqui, estou usando essas cores aqui, eu vou colocar tanto o cloner, vou pegar uma cor roxa aqui que não está sendo usada, quanto o effector com a cor roxa, para eu me situar, certo? Então, vamos aqui no cloner, eu vou modificar aqui mais uma vez a nossa estrutura, vou colocar aqui com uma fileira só e as demais eu vou colocar um pouco mais alta, vou colocar aqui 60 por 60. Na verdade eu vou colocar até mais, vou colocar 90 por 90 e eu vou diminuir aqui a aproximação deles aqui. E aqui nós vemos a área de atuação do nosso effector. Ele está aplicando a coloração vermelha. A princípio ele parece um decal, mas não é isso. Vou até deixar ele com uma corzinha levemente diferente aqui para a gente ver. E basicamente o que o effector faz? Onde ele atua, ele modifica a estrutura
do nosso cloner, da malha do cloner. No caso aqui ele está modificando para mudar a cor, mas nós podemos mexer aqui no offset, na escala. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui que quando ele vai atuar, quando ele passar, ele vai deixar a escala dos objetos metade do tamanho atual. Então aqui, ó, afastar mais para cá para a gente ter mais espaço, visualizar melhor. Ele modifica isso. Vou também mexer no offset, ele causa esse efeitozinho aqui de onda, tá? Bem bacana. E nós podemos também mudar a forma com que ele vai influenciar o cloner. Indo aqui em Easing, nós conseguimos mexer aqui na curva de atuação. Então, por exemplo, aumentar aqui, ele pode mexer aqui e a gente pode mexer na rotação dos objetos. Aqui. Então, ele está atuando dessa maneira porque eu coloquei essa máscara. Se eu colocar uma máscara com um efeito um pouco mais radical, ele vai fazer isso. Deixa eu tirar aqui aqui esses elementos de overview, que fica melhor para visualizar. Outra coisa legal aqui de fazer também é que nós conseguimos trazer uma mesh para interagir com o Effector. Então, deixa eu puxar aqui mais uma vez. Eu vou pegar um elipse, eu erguei ela aqui, e com base na minha logo, eu vou criar um material, m_logo. Vou criar uma instância para esse material. Vamos abrir o mesmo. Eu vou mascarar, colocar masked, e eu vou usar a Opacity Mask como a máscara do meu material. Salvar, vou adicionar aqui a elipse, ou a instância do material. Então mudamos aqui de sample para asset, e aqui material, e que agora ele está com a minha logo, tá? E vou deixar ela um pouquinho mais estilizada, vou botar um multiply, aumentar aqui um pouco o emissivo, o base color, pronto. E eu consigo colocar esse objeto, eu consigo colocar a elipse como child do effector. Vou só zerar aqui a posição, a rotação, vou mexer aqui na rotação, vou colocar -90, deixar ela com o dobro do tamanho, e agora, selecionando o effector, nós conseguimos dar essa impressão de que é a logo que está gerando esse efeito, tá? Que você pode fazer com a sua logo também, ou a logo do seu cliente. Seguindo aqui no effector, indo para a aba Mode, nós conseguimos mudar o modo de atuação também por aqui, tá? Então, jogando aqui para Target, nós conseguimos definir que o elipse é o target, de fato, que vai influenciar a interação aqui. Ao invés de ser só como estava antes, que estava determinado para ser uma esfera, tá? Aqui no shape, estava esfera. Se a gente mudasse aqui para box, por exemplo, a interação ficaria assim. Plane, assim. Mas no mode a gente tem um controlezinho melhor. Fica bem bacana, bem suave. A interação também com o emissivo ficou bem show. E tem outros tipos de mode, né? Tem o random, que ele vai possibilitar com que a gente anime de fato a interação, ao invés de ser só uma interação baseada no movimento de origem. Então, eu vou colocar aqui a frequência para ser 1, para a gente estressar bem. E para animar, a gente vem aqui no pan e vou colocar aqui o valor de 10. E o scale strafe vou colocar 5. Aqui a gente já consegue ver que está tendo uma animação bem discreta. Aqui. Mas ela pode ser bem mais acentuada dependendo dos elementos que mexamos aqui. Por exemplo, local strafe. Aqui, ó. Ele já vai ficar com uma animação mais interessante. E ele está respeitando aqui a área de atuação
Mas a gente pode fazer um tipo de animação. Deixa eu até apagar aqui o efeito a elipse, só para entendermos melhor. A gente pode fazer uma área de atuação que não dependa desse range aqui, tá? Então, se a gente for em Shape e em Unbound, ele vai atuar em toda a estrutura. Como escolhemos no Mode o Cool Noise, ele está atuando dessa maneira. Mas, escolhendo o Directional Noise, nós já temos outro tipo de influência. E aqui conseguimos também fazer uma edição bem surreal, tá? Mesma coisa, Circular Wave. A gente consegue ver bem a interferência em tudo, que causa um efeito muito louco. E se a gente for em Shape novamente e escolher Sphere, a gente consegue editar também e a curva também de atuação, né? No Easy. Então é interessante fazer experimentos, ver aqui tanto com o Noise quanto os outros padrões, né? Os outros patterns. Aqui ele está aumentando a escala para 5. Deixa eu colocar a escala menor, 0,6. Olha como é que fica. E assim você vai experimentando e vai criando esses efeitos bem interessantes. E é bem viciante isso aqui. Tem que passar um tempinho brincando aqui com as possibilidades. Então, deixa eu mudar isso aqui de volta para offset. Ok. E a gente tem também esse recurso de force, tá? Que a gente consegue aplicar, como o próprio nome diz, forças. O que também vai gerar uma influência nos objetos. E tem outras forças aqui que dá para aplicar também. Tem esse Vortex Force. Esse aqui é bem bacana. E a gente consegue criar um efeito aqui de Vortex. Então aqui é a área de influência. E onde vai passando, ele vai gerando esse efeito. E o nosso último desafio do curso consiste em você fazer um efeito. Você vê que eu não fui tão extravagante, pelo menos com relação ao background. Nos textos eu não posso dizer o mesmo. Eu gostei desses dois efeitos, então acabou que eu usei os dois, mas achei que ficou interessante aí a ideia. Os cubinhos também foram modelados. Usei uma técnica que eu ensinei numa das aulas do Modeling Mode. E basicamente é você criar um efeito semelhante com uma logo sua, ou você pode usar a logo da Unreal. É fácil encontrar ela em PNG na internet também. E tentar reproduzir alguma coisa nesse sentido, né? Com o que você aprendeu, tanto na aula de hoje quanto na aula passada. Vou ficar no aguardo, então, do seu vídeo no Discord. Lembrando que até 3 minutos aí você mostrando o overview. Nem precisa mostrar o overview dos processos, como fez. E você já sabe como é o esquema. Vou ficar no aguardo do seu vídeo. Só que dessa vez eu vou encerrar essa aula aqui de uma maneira um pouco mais diferente, tá? Vamos conversar sobre o curso, o que você aprendeu, e vamos falar um pouco sobre o futuro também do canal e o que aguardar daqui para frente. Bom, pessoal, alguns esclarecimentos. Na primeira aula do curso, eu informei que a janela para adquirir o certificado é de 2 anos após o lançamento do curso, que foi no dia 23 de janeiro de 2025. Então, até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de janeiro de 2027, se você cumprir todos os requisitos, enviaremos seu certificado. Reforço para que utilizem o Discord e leiam com atenção as regras, pois tem ligação direta com a sua participação como aluno ativo. Chegamos ao fim desse curso. Foram cerca de 10 meses de conteúdo.
planejados, gravados e publicados com muito cuidado, sempre com a intenção de compartilhar conhecimento de forma acessível e honesta. Ao longo dos 3 módulos, você consolidou uma base completa. No primeiro módulo, aprendeu a navegar e dominar os editores da Unreal Engine 5, desde menus, viewports, content browser, até ferramentas de iluminação e landscape, adquirindo autonomia para organizar cenas e configurar o projeto. No segundo módulo, aprofundamos as pipelines de arte técnica, com criação de texturas, materiais, shaders, tiles, blends emissivos, criamos a nossa biblioteca de shader, também conferimos ferramentas nativas de modelagem, sempre visando a implementação de boas práticas. E no terceiro módulo, você explorou recursos para o audiovisual, aprendendo sobre iluminação global e local, configurar câmera, criação de cinematics, integração com o chroma key, a estruturar uma cena final com color grading e edição de post-process, e também o motion design, habilidades que permitem transformar cenas técnicas em narrativas visuais profissionais. Mesmo sendo um curso online e assíncrono, sem contato direto com a maioria de vocês, cada aula foi pensada como se eu estivesse conversando individualmente com quem estava do outro lado da tela. Ver o curso acontecendo, sendo assistido e utilizado ao longo desse tempo, foi uma experiência muito especial para mim. Este não é exatamente um adeus definitivo. Dependendo da aceitação e do interesse de vocês, existe sim a possibilidade de eu desenvolver um novo curso no futuro. Talvez com outro formato ou aprofundando ainda mais alguns temas. Além disso, sigo aberto para mentorias. Para quem quiser um acompanhamento mais próximo, direcionado às suas necessidades e objetivos. A todos que acompanharam, assistiram e comentaram ou simplesmente estavam presentes nessa trajetória, muito obrigado. Esse curso só fez sentido porque você estava aí. Até breve.